Oi, eu sou Najar Tahan e hoje eu vou dar 7 dicas de livros para quem é iniciante na leitura. Opa, gente, hoje eu tenho uma dica especialmente para você que é iniciante na leitura. Você está começando a ler agora, então tem alguns livros que talvez sejam mais indicados para você, mas são 7 livros de fantasia. Em outro momento eu vou fazer 7 livros de ficção científica também para você que é iniciante na leitura. Aliás, se você não é iniciante na leitura, esses livros já ficam como indicações que você pode usar para dar livros de presente para aqueles seus amigos que não são lá muito chegados em ler ou querem começar, mas não sabem exatamente por onde. Então, sem muita enrolação, vamos começar com minha primeira indicação, que é Como Treinar o Seu Dragão. Bem, não é esse livro aqui exatamente, isso aqui é o segundo livro, terceiro livro, eu nem lembro mais qual é, mas o primeiro livro, Como Treinar o Seu Dragão, que foi o que inspirou a série de filmes e série mesmo de TV, Como Treinar o Seu Dragão. É importante que você saiba que o livro quase não tem a ver com o que a gente vê no filme. Aliás, não tem nada a ver com o que a gente vê no filme. Tirando os nomes dos personagens, é isso, é basicamente isso. Um ou outro tem uma característica de personalidade assim mais semelhante ao que a gente vê nos filmes, mas os livros têm uma história completamente diferente do que aquilo que a gente vê no cinema. E é uma leitura muito fácil, é uma leitura divertida também, e é uma leitura que eu indico para quem é iniciante. O segundo livro que eu indico, que provavelmente muita gente indica também, é Harry Potter, e aqui sim o primeiro livro da saga, e é justamente esse que eu indico, o primeiro livro da saga, porque não faz muito sentido você começar a ler Harry Potter pelo segundo ou terceiro livro, apesar de no segundo livro a gente ter uma ideia assim, ela começa o livro dando uma descrição geral do que é a história, justamente já pensando nas pessoas que não leram o primeiro livro. Aliás, no terceiro livro também tem isso, mas é um pouco menos do que no segundo. Tanto que quando eu li o segundo livro, eu fiquei um tanto, sei lá, meio irritado com essa coisa de querer introduzir a história toda para quem ainda não leu o primeiro livro. Mas eu entendo, isso pega mais gente, né? Deixa o livro mais acessível para muito mais gente. E Harry Potter, todo mundo conhece, a saga do bruxo que virou 8 filmes no cinema, não preciso falar muito, é o bruxo órfão que foi para Hogwarts e lá ele tem que enfrentar altos desafios e altos perigos e faz amizade com Hermione e com Rony. Seja como for, Harry Potter é uma história muito bem escrita, ela é redondinha, sabe? Ela não tem barbas que ficam assim sobrando para fora, coisas que não fazem sentido no final, não. É uma história simples, redonda, divertida e que eu indico para quem é iniciante, ou se você quer dar de presente para algum amigo seu. E agora nós vemos com a nossa primeira indicação de um autor brasileiro, o livro de Paulo Coelho, O Alquimista. Eu lembro que esse livro aqui foi indicação do meu amigo Wellington. Ele tinha lido, ele tinha gostado bastante do livro e até na época a gente até gravou um podcast sobre esse livro aqui. Esse livro é fantástico, muito bom mesmo, muito bom. Ele tem até uma pegada de autoajuda, sei lá, de levantar a sua moral. Enfim, ele é um livro muito bom também. Como o Harry Potter também, ele tem uma história redondinha, com início, meio e fim. Nesse caso aqui não é uma saga, é um livro único, então você vai começar a ler ele, vai terminar de boa, assim. Ele tem poucas páginas, essa versão aqui é uma versão especial, acho que ela tem um pouco mais páginas do que o normal. Deixa-me só conferir aqui. Não, é isso mesmo, essa versão aqui específica, ela tem 199 páginas, é bem curtinho mesmo, você lê numa tranquilidade só, numa semana você lê fácil ele. Como eu disse, essa versão aqui é uma versão especial, eu nem sei se tem mais no mercado, mas qualquer versão de O Alquimista vale muito a pena, seja ela física, seja ela digital, seja de uma outra editora. Acho que outra editora na verdade não pode, né? Não no momento, mas seja a versão mais simples, né? Ou a versão de bolso, qualquer versão de Alquimista vale muito a pena. E minha quarta indicação é um livro realmente infantil, mas que faz muito marmanjo chorar. E é esse aqui, ó. Cuidado para pegar direito na luz. Vamos lá. O Pequeno Príncipe. Olha, O Pequeno Príncipe, ele é impressionante.
em muitos detalhes, mas principalmente pela sensibilidade da história. E aí eu tenho que dar um alerta. Metade dos meus amigos que leram adoraram, acharam o livro sensacional, mas a outra metade não achou assim tanta graça. E o porquê disso? Eu acho que depende muito do seu momento de vida e das suas próprias vivências. Eu mesmo, quando li O Pequeno Príncipe, essa versão aqui, eu chorei. Um dos poucos livros na vida que eu cheguei a chorar. Eu lembro que eu chorei apenas no outro livro, foi Vidas Secas, numa cena muito marcante lá. Mas enfim, O Pequeno Príncipe, para você que é um iniciante, vai ser um livro muito fácil de você ler, porque a história é curta, é uma história também redondinha, com início, meio e fim, não é uma saga gigantesca, são poucas páginas. Esse aqui especialmente, ele é todo colorido, ele é cheio de gravuras. Eu acredito que todas as versões de O Pequeno Príncipe tenham alguma gravura, porque as gravuras, elas fazem parte da história, elas fazem sentido. Um livro do Pequeno Príncipe sem gravuras, sinceramente, eu acho que eu não compraria. Muitas das gravuras aqui foram feitas pelo próprio autor, pelo menos dessa versão aqui. Muitas das gravuras também se perderam com o tempo, então não tem como ter todas, mas seja como for, O Pequeno Príncipe vale muito, mas muito a pena. Seja para você, como iniciante na leitura, ou seja como um presente. Aliás, é um presente de muito bom gosto. Chegando agora no nosso top 3 indicações, começamos pela ordem de importância para mim. Então vamos lá. A seguir nós temos então Coraline, que eu fiz recentemente o unboxing e a resenha deste livro. Coraline, ele foi a minha primeira experiência com o autor Neil Gaiman e vale muito a pena se você nunca leu nada de Neil Gaiman. Nunca leu nada de Neil Gaiman? Comece por esse aqui, porque é um livro infantil, mas não é tão infantil assim, porque as coisas que o Neil Gaiman faz nunca são tão infantis assim. É um livro de fácil leitura. Essa versão aqui, em especial, ela é toda ilustrada. Se você quiser ver melhor, veja no meu unboxing. A história é pequena, é uma história única também, com início, meio e fim, acabou aqui, não é uma saga. E essa história aqui, diferente das outras histórias que nós vimos até o momento, nós podemos dizer que tem um tom de terror, porque é isso que descreve bem o mundo em que a Coraline vai se meter. É um mundo sombrio, é um mundo com perigos, é como se fosse realmente uma história de terror. Eu acho que ela não é classificada como história de terror, mas seja como for, Coraline vale muito a pena para você que é iniciante, ou então se você for dar de presente para alguém, porque esse é um belíssimo livro. E na nossa segunda posição nós temos o livro que para mim foi a minha primeira grande fantasia, são As Crônicas de Nárnia. Esse volume aqui em específico é o volume único que contém todas as 7 histórias. Os livros aqui, eles estão em ordem lógica e não na ordem cronológica em que eles foram lançados. É tanto que o primeiro livro que nós vamos ter aqui, deixa eu pegar aqui a capinha, O Sobrinho do Mago, na verdade foi em ordem cronológica o 6º livro a ser escrito. Depois nós vamos ter então O Leão, Guarda-Roupa e a Feiticeira, que é um único livro, e nós vamos ter os demais livros na ordem lógica da coisa. Esse aqui, eu lembro que quando eu peguei a primeira vez, eu peguei na biblioteca, tanto que essa versão aqui mesmo, a minha versão, eu nunca li. Eu li a versão da biblioteca e depois, quando eu tive condições, eu comprei a versão física para mim, para eu ter aqui em casa. A versão da biblioteca, coitada, estava toda destruída, toda rabiscada, com marca de... Sabe quando o pessoal vem e faz aquelas orelhas assim nos cantos? Estava muito maltratada. Mas eu lembro que eu peguei o livro, esse livro desse tamanho assim para alguém que é iniciante na leitura como eu era no início, eu olhei assim, será que eu vou conseguir? E quando eu terminei o primeiro livro, tem uma coisa muito curiosa, por ele ser assim dividido em livros, você se sente com vontade de ler os demais livros para ver aonde vai chegar a história. E isso facilita muito, porque você lê um livro, você sente aquele alívio, terminei o primeiro livro, terminei o segundo livro, já terminei o 4º livro, já estou quase terminando. Facilita muito, muito mesmo. Então, quando você olha assim, então, não são tão grandes assim os livros. Então, cada livro, individualmente, vai ter coisa de 200 páginas, por aí. O livro inteiro aqui tem 700 e poucas páginas. A última folha numerada é a 750. Então, se você for dividir 7 livros para 750, dá pouco mais de 100 e poucas páginas. Enfim, então vai ter alguns livros que são um pouquinho mais, vai ter alguns livros que são um pouquinho menos de páginas. Mas vale muito a pena. Esse livro aqui em especial,
As Crônicas de Nárnia, ele é muito utilizado para o pessoal que é mais religioso, porque o C.S. Lewis, ele era religioso também, então tem toda uma correlação entre os personagens, o leão, Jesus e tal. Então, se você é cristão, esse é um livro aqui que, apesar de ser de fantasia, você pode ler sem nenhum perigo. Inclusive, crianças pequenas podem ler esse livro aqui sem nenhum perigo algum de ver nenhum tipo de coisa como mulher nua. Não, é um livro feito para o público infantil com essa pegada um tanto religiosa. Se você não gosta dessas partes religiosas, mesmo assim você lê a história, que é uma história muito boa. E esse aqui é o volume que eu indico, né? O volume único com os 7 livros. Bem, por último, nós vamos ter o livro que é o meu favorito do autor e da saga em si, que é O Hobbit. O Hobbit foi realmente o meu primeiro livro que eu li do Tolkien. Depois foi que eu li O Senhor dos Anéis, a trilogia, os 3 livros, e depois eu fui lendo aos poucos as outras coisas. Mas, enfim, o Hobbit, ele não é uma leitura assim tão fácil assim. Mas a minha esposa, que não é exatamente uma leitora pró, por assim dizer, ela leu esse livro e ela adorou. Como eu disse, ele não é uma leitura exatamente muito fácil, porque ele tem capítulos meio grandes, mas tirando isso, é uma leitura muito boa mesmo. Outro detalhe que ajuda é porque já foi feito um filme a partir do livro, então algumas coisas você pode tirar por imaginação utilizando como base o filme, já que já existe, né? E muita gente gostou do filme. A maioria dos leitores que leram o Hobbit não gostaram do filme, como o meu caso. Eu também não gostei do filme, mas eu entendo que tem o seu mérito. Afinal, os 3 filmes foram feitos a partir de um único livro. E se você pensa assim, vou ler o livro aqui, o Hobbit, eu sei que tem depois o Senhor dos Anéis e tal. Entretanto, esse livro aqui, quando ele foi escrito, ele não foi pensado em ter outros livros após ele. Então nós temos uma história com início, meio e fim que termina aqui mesmo. Só que o autor acabou criando todo um lore, todo um mundo fantasioso a partir desse livro, e aí foi que deu origem ao Senhor dos Anéis. Ele realmente deixou algumas brechinhas aqui, uns ganchos, que ele se aproveitou depois para criar todo o seu mundo fantástico. Eu acho que ele provavelmente já tinha alguma ideia assim do que ele iria criar quando ele escreveu o Hobbit. Então o Hobbit vale muito, mas muito a pena mesmo, e você vai entrar para aquele mundinho secreto que fazem parte todos aqueles que já pisaram na Terra-média. Bem, gente, eu indiquei hoje essa pequena quantidade de livros aqui. Isso aqui deve pesar uns 2, 3 quilos de livros. E eu tenho certeza que pelo menos um desses livros aqui vai ser aquele livro de fantasia que vai ser ideal para você que é iniciante, ou se você quiser dar algum destes de presente, certamente vai ser um presente maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!